Amém. Boa noite a você que está nos assistindo, né? Também, nessa noite a gente está aqui celebrando o culto da família, colocando as nossas famílias diante de Deus e certamente crendo que Deus tem um milagre para operar em nossas vidas. A gente vai ouvir a palavra de Deus, mas antes de chamar o pastor convidado, o pregador dessa noite, quero também apresentar a família, né? Ambos foram jovens na minha juventude, né? Ela é novinha, né? Aquela carinha de estudiosa, né? Fábio não dava a mínima para ela, né? Ela também não dava a mínima para ele, né? Todos os dois, né? Como é que Deus já faz, né? E Deus os uniu, e hoje está aí uma esposa de pastor, mas Ellen foi uma bênção em nossa juventude, bons tempos aqueles, né? Foram bons tempos. Então, eu queria que Ellen ficasse de pé, recebesse as palmas da nossa igreja. Seja bem-vinda. Amém. É um prazer ter você aqui. Amém. Apresento elas. Ih, ela já está até se escondendo ali, né? Está dormindo ela. Tem uma menininha muito bonita ali, que é a Maria Carolina e a Maria Fernanda, as filhas deles. Ela nem é envergonhada. Ela puxou você, Ellen, né? Envergonhada, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter sido líder de jovens deles dois, né? Pegamos uma fase muito boa lá da juventude em Vila da Penha, crescemos juntos lá e tive que sair devido ao ministério que seguiu, mas também meu vínculo com Vila da Penha não termina, né, com o Bispo Celso, que é meu pai na fé, o homem que me ensinou, me discipulou, me ensinou a ser um homem de Deus, é um exemplo até hoje, eu sempre falo isso para ele, né? E ser filho do Bispo Celso não é mole, né? Tem que ser macho. Senão não aguenta não, né, pastor Fábio? Não deixa ele ver essa gravação não, hein? Tá gravando. Não, mas Bispo Celso é uma benção, né? Ele tem, eu falo sempre com a Flavinha, né? A irmã e filha do bispo. Falo, Flávia, eu acho que eu sou um dos poucos pastores que saiu de lá que me entendo bem com o bispo, porque eu sei quem ele é, eu conheço o jeito dele de ser, então eu lido com ele do jeito que ele é, eu não exijo que ele seja diferente. Não adianta você querer forçar uma barra, que a pessoa tem um temperamento, uma personalidade que não é dela. Então, lido com ele do jeito que ele é, e me dou super bem, nunca tivemos problemas, né? Sempre falo com ele, conversa comigo e tal. Então, quer dizer, é o jeito de você saber lidar. E graças a Deus, né, tenho uma grande amizade com o Bispo Celso até hoje, a gente brinca, eu estive lá pregando, né? Ri a beça com ele lá, fiquei encarnando, tá velho mesmo, né? Ele, para de me encher, eu tô velho, nada, não sei o quê e tal. Mas sou muito eternamente grato a ele, né? Essa igreja é fruto do ministério dele, eu sou fruto desse ministério, né? E dali saíram já tantos pastores, pastor Fábio, eu acho que não sai de lá, né? Não adianta. Esse aí não sai de lá, não. Esse acho que é o único que vai ficar agarrado lá, né? Que é filho, né? Não tem jeito, está acorrentado com o pai até o final. Mas o pastor Fábio está lá trabalhando, ajudando, né? O Bispo Celso, a igreja tem estado lá de pé, graças a Deus. Então, queria que viesse aqui assumir o púlpito para trazer a palavra de Deus aos nossos corações, que você receba de pé com muito carinho, pastor Fábio. Vem até aqui. Amém? Uma salva de palmas, irmão. Obrigado, tá? Minha franja. Bem, obrigado. Bem, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Pastor Fábio, fique à vontade. Graças a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Esse copo aqui é meu? Isso, então tá. Então é que eu sou destro, eu vou trocar aqui a ordem para não me atrapalhar. Obrigado, querido. Obrigado. Estou com voz de locutor, mas essa não é a minha voz natural, mas tá bonita, não tá? Uma voz bonita, né? Estou quase anunciando Columbia Pictures orgulhosamente apresenta.
Ficou legal, não ficou? Mas não é assim, não. Vocês já viram um videozinho que tem andando nas redes sociais, a pessoa gravando um áudio no WhatsApp, eu gravando o áudio no WhatsApp, aí ele vai ouvir o próprio áudio, a voz não é nada disso, né? E essa é a nossa voz. Mas tá bom. Fico muito feliz de estar aqui hoje, mais feliz certamente do que vocês que me convidaram, porque é uma honra para nós receber esse convite e poder ser útil ao ministério, né? Poder ser útil ao ministério. E servir a Deus é uma preciosidade. Dá trabalho? Dá. Mas o que não é com trabalho, boa coisa não é, não é? Já é assim na nossa vida secular e com Deus também não é diferente. Dá trabalho, a gente sua, chora, mas há um galardão nos céus para nós, uma recompensa que Deus tem para cada um de nós, e essa bênção só o Senhor pode nos dar. Então é um privilégio muito grande servir a Deus, né? E como o pastor Carlos disse, servir a Vila da Penha. Cheguei lá com 11 anos de idade, estou com 45 e pelo visto vou morrer lá. E graças a Deus por isso, né? Deus é muito bom. Deus não é bom, não. Deus é muito bom. E que essa misericórdia e a graça do Senhor possa alcançar você nesta noite. E eu creio que certamente assim será. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus nesta noite. Deus e Pai, te dou graças por estar aqui na tua casa, pelo convite que recebi. Puxa, que privilégio maravilhoso é para nós, ó Deus, poder estar no teu santuário, junto com a tua igreja, os teus santos, ó Pai, que somos nós. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. Cristo em nós, Tu és a esperança de toda a glória, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque entramos por essas portas com ações de graça. E nos Teus atos nós estamos nesta noite, ó Deus, pela graça e misericórdia do Teu nome. Pai, se conosco, opera o Teu Espírito em nós, que famílias sejam agraciadas, abençoadas nesta noite, curando, libertando, salvando, transformando vidas, restaurando casamentos, famílias, relacionamentos, elos entre pais e filhos, filhos e pais, elos entre irmãos, ó Deus, mas que haja, ó Deus, manifestado o Teu poder em nosso meio e que testemunhos, ó Pai, possam sair daqui nesta noite, glorificando o Teu nome, porque grande coisa o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. A leitura é um tanto extensa, mas faz-se necessário. Eu tenho um defeito. Porque quando eu começo a ler um livro, eu não consigo parar. Daí vou lendo. Se eu fosse seguir pela minha cabeça, eu acho que eu ia ler o livro de Efésios todo para poder pregar em 10 minutos, mas eu cortei o máximo que eu pude. E nós vamos ler o capítulo 2 e 3 do livro da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou esperar você achar, é importante que todos já estejam aí em ponto de bala. Amém? Amém. Eu quero convidar agora você. As famílias estão aqui reunidas? Estão? Estão, né? Está todo mundo perto? Tem ninguém desgarrado, não? Então agora eu vou convidar você a orar pela sua própria família. A louvar a Deus, a glorificar a Deus, a clamar ao Senhor pela tua casa, pelo teu casamento, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, os vovôs e as vovós também pelos seus netos, para que o Senhor possa fazer uma obra nesta noite na tua casa. Amém? Eu creio que cada um de nós tem uma necessidade hoje. Quando nós chegamos aqui, nós temos múltiplas necessidades. Sempre estamos carentes de algo. E eu creio que nessa noite, essa nossa carência, essa nossa necessidade será suprida pelo Senhor. Amém? Deus, te damos graças, ó Pai. Agora pelas famílias aqui representadas. Pais, filhos, ó Deus, netos, maridos, esposos, casamentos, ó Deus, nós clamamos a favor da família. Família essa, ó Deus, que tem sido assolada severamente nesse mundo tenebroso. Males, ó Deus, que tem acometido e tentado entrar nas nossas casas de multiformas, Senhor Deus, de maneiras diferentes, tentando
destruir nosso lar, a nossa família, acabar com o elo familiar, ó Deus, acabando com casamentos, os bons relacionamentos entre pais e filhos e pais, contendas, discórdias, confusões, aflições, tribulações, mil que se levantam, ó Deus, para acabar, para destruir, para pôr um fim ao elo maravilhoso que o Senhor fez, que é a família. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos os casamentos aqui nesta noite nas tuas mãos. Pai, que os relacionamentos matrimoniais, os cônjuges nesta noite possam se reconciliar, que haja paz no meio do casamento, que haja harmonia do Espírito Santo nesse casamento. Se há alguma divergência, alguma confusão, algum conflito, que seja apaziguado nesta noite, em nome de Jesus. Tira fora, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada. Põe fora, Senhor Deus, tudo aquilo que é contra o teu evangelho. Converte o coração do marido que, ó Deus, não conhece a ti. Quebranta esse homem nesta noite, mas que ele se renda ao teu poder, ó Pai, e esse casamento possa ser salvo em nome do Senhor Jesus. Pai, quebranta essa esposa endurecida, essa esposa que tem complicado, ó Deus, tem resistido ao evangelho, não quer acompanhar o seu marido à casa de Deus. Pai, que ela possa conhecer a ti e ser transformada pelo teu poder. Mas, Pai, que os casamentos nesta noite possam ser restaurados em nome do Senhor Jesus. Salva os nossos filhos, Senhor, salva a nossa casa, alcança os nossos, ó Deus, faz um milagre no meio das famílias aqui representadas, ó Deus, aquele filho perdido, complicado, que dá trabalho, aquela filha rebelde, todos eles possam em ti serem novas criaturas, em nome de Jesus. Pai, alcança todo o nosso lar, Senhor. Alcança os netos, ó Deus, mas que as casas aqui representadas possam experimentar a tua boa e perfeita vontade, a agradável vontade do Senhor, possam ter um relacionamento contigo, conhecer a ti e andar contigo de maneira, ó Deus, que possam experimentar coisas grandes e tremendas, ó Deus, e as coisas velhas fiquem para trás. Os problemas, as lutas, as aflições, os desentendimentos sejam passados de nossas vidas para testemunharmos que Deus fez algo novo em nosso meio, na nossa casa, que Deus fez um milagre no meio da nossa família. Por isso estamos alegres nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Que Deus abençoe a tua família. Diz assim o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2 em diante: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne,
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de mim, de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a forma operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. E essa é a minha oração nesta noite, a favor de vocês, a favor da casa e da família de vocês. Que Cristo habite nos vossos corações, para que vocês possam compreender hoje qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo por nós. Aquilo que Deus é capaz de fazer, aquilo que Deus pode operar em nosso meio, pela força do seu poder, pela sua plenitude, pela sua graça e misericórdia. E que vocês possam, que nós possamos entender que Cristo, só Ele pode salvar a nossa casa, mais ninguém. E a Ele toda a honra por isso. E algo especial em nós, que nós servimos a um Deus que opera tudo em todos. E diz o apóstolo aqui no final desse contexto, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensando, no seu poder, Ele opera em cada um de nós e pode hoje sim fazer um milagre no meio da tua família. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas algumas coisas importantes nós precisamos sair daqui, entendidos. E a primeira delas é que nenhuma casa dividida, ela subsiste.
O próprio Cristo, ele fala isso, e está escrito no Evangelho de Mateus 12, 25, apenas grave isso, depois veja em casa, que toda casa ou cidade dividida contra si mesma, ela subsistirá. Ou melhor, ela não subsistirá. Mas ela mesma faz com que se destrua. E muitas vezes nós nos preocupamos com o que vem de fora, com os canhões que estão mirados contra a nossa casa, as setas que vêm de fora para atingir a nossa família, quando dentro da nossa própria casa nós precisamos compreender que Cristo precisa reinar e toda casa dividida não subsistirá. É preciso unidade. Outro ponto importante, e oposto a isso que eu falei, é que Paulo escreve aqui aos Efésios que todo edifício bem ajustado, firme, estabelecido no fundamento dos apóstolos e profetas, esse sim crescerá. E esse é o grande segredo. Ao invés de divisão, você precisa buscar em Deus a edificação da tua família para que ela seja bem ajustada. E assim você vai vencer toda a seta do diabo. Sim, você vai vencer qualquer canhão que possa se armar contra você, qualquer tribulação que possa vir contra a tua casa, e você estará pronto, você e a tua casa estará prontos para o dia mau. Há um relacionamento perfeito, ao qual nós devemos mirar os nossos olhos e nele espelhar a nossa família. O próprio Deus, ele se qualifica como Pai e nos chama de filhos, e esse relacionamento de Deus o Pai com seus filhos, e também de Cristo com a sua igreja, sendo ele o noivo da sua igreja, e a igreja sua noiva, é uma suprema e perfeita referência para que possamos espelhar os nossos relacionamentos. Nós costumamos a procurar pessoas que tenham familiaridade com os nossos pensamentos. Pessoas que a gente diz, não, parece comigo, tem o meu jeito, pensa como eu, tem o mesmo temperamento, vai dar certo. E nem sempre dá. Porque não é isso que vai fazer a diferença no teu casamento. Não é isso que vai trazer edificação, felicidade, vai trazer esteio para a tua família. Mas você precisa ter uma referência, e a nossa referência, a referência da igreja, chama-se Jesus. E o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, aonde ele se apresenta como noivo para a sua noiva, é esse relacionamento que nós precisamos ter como referência. De forma que possamos externar, manifestar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E eu preciso chamar a tua atenção nesta noite para algo muito importante. E até foi cantado um louvor aqui que tem muito a ver com o que vamos falar hoje. É que quando você entrou a primeira vez por aquelas portas ali, você veio em delitos, em pecados. E a palavra de Deus te qualifica, nos qualifica, melhor dizendo, como mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos homens perdidos, sem entendimento de Deus, desgarrados do Evangelho, longe da presença de Deus. Alguns fumavam, outros bebiam, outros se drogavam, outros se prostituíam, outros tinham um linguajar pesado, falavam coisas agradáveis, outros não tinham um caráter muito bom. Maus costumes, maus hábitos, maus comportamentos, e dessa forma nós entramos por essas portas. E esse Deus maravilhoso, como nós entramos, ele nos amou, e diz Paulo aqui que, de acordo com a sua maravilhosa graça, sua misericórdia, e com o amor que ele nos amou, foi desta forma que nós entramos nesse santuário. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, nos salvou pela graça. E a graça é um favor ao qual nós não merecemos. Foi desta maneira que nós entramos aqui, precisando da misericórdia, da graça e do perdão de Deus, do amor de Deus. Debilitados, deficientes, carentes, cheios de problemas, complicados, pessoas difíceis de lidar, temperamentos
fervendo, explosivos, palavras nos lábios afiadas, respostas na ponta da língua, daqueles perfis e personalidades que diz, a dor quem doer, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero e não quero saber. Pessoas grotescas, pessoas rudes, pessoas sisudas, pessoas tristes, que não esboçavam um sorriso, não cumprimentavam, não abraçavam, não apertavam a mão de ninguém. Foi dessa forma que muitos de nós entramos na porta da casa do Senhor. Mas o Senhor, sendo Ele rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos recebeu da maneira que nós éramos, da maneira que nós estávamos, e pela sua graça, Ele nos amou e nos abraçou. E a primeira coisa que Deus fez foi derramar sobre nós o seu perdão. Nos perdoou, exercendo sobre nós a sua graça e misericórdia, pois nós merecíamos pagar por aquilo que nós éramos e fazíamos, mas Deus é rico em misericórdia. E chegamos aqui sem nada para oferecer, e muitos dizem que a igreja, você precisa de dinheiro, é mentira. Isaías fala que nós devemos chegar e pedir a Deus sem nada, de mãos vazias. Você pode comprar, receber, sem pagar, porque é tudo pela graça. Foi assim que nós chegamos aqui, de mãos vazias. E esse amor maravilhoso do Senhor nos recebeu, derramou sobre nós a sua compaixão e mudou a nossa história. E eu me lembro da parábola do filho pródigo. Aquele filho rebelde que pegou aquilo que não tinha direito no momento que não era seu e gastou com o que não prestava. E quando ele chegou no fundo do poço, estava em flagelo, ele falou, vou ter que voltar para a casa do meu pai, porque é melhor ser um empregado, um escravo do meu pai, do que ficar aqui, porque até os empregados do meu pai comem melhor do que muita gente. E ele voltou, achando que lá ele seria mais um empregado do seu pai e estaria por satisfeito, mas esse Deus maravilhoso, ele nos abraça, nos dá nova vida, vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés. Ele honra os seus filhos e abençoa, e assim restitui àqueles que são seus a sua maravilhosa graça. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que, sendo nós servos do Senhor, você que já faz parte dessa igreja, você pode levantar a sua mão para eu conhecer você? Sou membro daqui, maioria, grande maioria. Nós que somos servos do Senhor, talvez você não seja dessa congregação, mas você é servo do Senhor. Nós que somos servos do Senhor, nós já recebemos toda essa graça. Nós já recebemos essas virtudes do Senhor. Nós já recebemos o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, benignidade. Recebemos isso. Isso faz parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. E sabendo a nossa história, sabendo de onde nós viemos, o que nós éramos e o que Cristo transformou-nos, em que Cristo mudou a nossa vida, a maneira que estamos hoje, novas criaturas em Cristo Jesus, nós precisamos entender que tudo aquilo que recebemos, nós recebemos para dar, para ser bênção, para ser sal e luz, para edificar a nossa própria casa, e o primeiro caráter é o amor. E o apóstolo João fala que Deus é amor, 1 João 4. E aquele que está em Deus, aquele que está no amor, conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus e é nascido de Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sobretudo, você precisa entender que você precisa derramar amor sobre a tua família. Ah, mas o meu filho, o senhor não conhece ele. Criatura difícil é aquele garoto. Minha filha, o senhor não tem ideia do trabalho que ela está dando. Meu marido... Puxa vida, você não sabe a luta que eu passo dentro daquela casa. Minha esposa,
Que mulher difícil, que mulher complicada, como é difícil estar na casa de Deus, servir a Deus com a família que eu tenho. Mas Deus recebeu você como você era, do jeito que você estava, e mudou a tua história. E esse mesmo Deus pode agir hoje na tua família, fazendo milagre. Derrame, ame a tua família, pois esse é o primeiro mandamento. Alguém indagou a Jesus perguntando para ele, vamos testar se ele sabe das coisas mesmo. E perguntaram para ele, diga-nos qual é o primeiro mandamento. E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas ninguém esperava que ele fosse nos dar um segundo mandamento. E ele diz o seguinte, outro semelhante a esse eu vos dou hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seja a tua família qual for, seja o estado que ela estiver, seja os membros da sua família como forem, você precisa derramar o amor de Deus que está em você dentro da tua própria casa. Não sou eu, não é o pastor Carlos que vai entrar lá na tua casa e fazer com que as coisas mudem, não. Você que é servo de Deus foi chamado para ser luz dentro do teu lar e transportar o amor de Deus que reina em você dentro do teu lar, resplandecendo a luz de Cristo e edificando a sua família. Nós oramos o Pai Nosso e eu acho que todo brasileiro conhece muito bem essa oração, que em muitos já virou reza. E é interessante que o Pai Nosso ele tem um momento que diz, perdoa as nossas dívidas. Mas nós temos a ousadia de dizer assim como. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas assim como, da mesma maneira que nós temos perdoado os nossos devedores. E assim nós precisamos entender que temos que derramar perdão sobre a nossa casa. Derramar perdão sobre a nossa família. Ainda que tenha te causado um mal muito grande, causado uma ferida, você é um servo de Deus e é preciso derramar perdão. Paulo faz também uma referência no capítulo de número 5 de Efésios, do relacionamento de marido e mulher, a esse espelho, a essa referência suprema que é Cristo e sua igreja. E aí ele diz assim, maridos, ou melhor, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E como é que é a referência de submissão? Como é que é essa referência? Ele diz como Cristo. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Essa é a referência. A referência que nós temos, que a igreja tem de submissão, é o nosso Deus, que é perfeito. E o seu relacionamento é perfeito como Ele é. Então as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. E ele volta-se aos maridos e diz, maridos, amem as suas esposas. E qual é a referência? Como Cristo amou a sua igreja. Que o Senhor seja a referência da tua casa em todas as coisas. Que o Senhor Deus seja a referência do relacionamento conjugal, relacionamento familiar, dentro da tua casa. E tudo quanto você tiver que fazer, que Cristo possa ser a referência de tudo. Pois uma família, para tornar-se bem ajustada, como diz Paulo, edificada no fundamento dos apóstolos, dos profetas. E qual é esse fundamento? É o próprio Cristo, a pedra angular, diz Paulo. Esta é a referência, esta é a fortaleza, este é o relacionamento, e é nele que nós devemos estabelecer os pilares da nossa família, que é a aliança que nós fizemos com a nossa esposa e a nossa esposa fez conosco. A aliança de amor e a aliança de promessa, com palavras que nós proferimos nos votos dentro do santuário e diante das testemunhas. Grave isso. Toda família ela começa assim. Toda família se inicia com uma aliança em amor e edificada pelas palavras de promessas que fizeram um para com o outro. E é tão grave isso, é tão sério isso, que quando o noivo diz para a noiva e a noiva diz para o noivo, ao final dos votos ele diz, para isso eu empenho a minha honra. E nós prometemos amar a nossa esposa, na riqueza ou na pobreza, doente ou com saúde, a respeitá-la, a ser fiel até que a morte nos separe. E assim a esposa para o seu marido. Há uma aliança e quando nós colocamos isso no dedo, esta aliança, esse elo, isso é um elo.
É para que nós possamos lembrar, é como a cruz, nós olhamos para a cruz e lembramos que Cristo morreu por nós, que Ele fez uma aliança conosco. Esta é a aliança que Cristo fez com a sua igreja. Ele se entregou por nós, ressuscitou ao terceiro dia e mudou a nossa história. Assim também o nosso casamento, o nosso matrimônio, a nossa família deve espelhar esse caráter de Deus de aliança. Uma aliança inquebrável, uma aliança em amor, uma aliança em promessas. E nós colocamos isso no nosso dedo, não é para todo mundo ficar olhando, não, e aquele ali é casado. Não, aquela ali é casada. Não, é para eu me lembrar, quando eu olhar na minha mão, dizer, eu fiz uma aliança com Ellen. Uma aliança firmada em amor e fidelidade. Uma aliança firmada em palavras de promessa. E eu não posso me esquecer disso. E aí você pode dizer assim, puxa pastor, então isso é o quê? Uma comparação? Não, é um fundamento que Deus fez. Pois Deus disse o seguinte, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e os dois tornam-se uma só carne. Isso é um mistério de Deus. Como é que pode? Lembram quando eu falei de nós procurarmos pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil, parece conosco, achando que isso é o suficiente e vai dar certo? Vem Deus e nos fala o seguinte, olha, há um mistério nisso, há um milagre nisso, há manifestação do meu poder no relacionamento, pois os dois deixam as suas casas, deixam o homem pai e mãe, se une a sua esposa e os dois tornam-se um só. Isso é mistério de Deus no relacionamento. A tua família é por isso que quando acontece alguma coisa dentro da nossa casa, desestrutura todo mundo. É por isso que quando um filho nosso fica doente, passa mal, está com um problema, uma aflição, criou-se alguma contenda dentro do lar, mexe com a família, mexe com o nosso coração, mexe com as nossas emoções, porque nós somos um só corpo. Essa é a família de Deus. Eu brinquei com o irmão ali, como é que é o nome do irmão alto? Amante. Brinquei com ele, que o pastor Carlos falou assim, cumprimente alguém que não é da sua família. Eu falei assim, vai ficar difícil, meu irmão. Você não é da minha família? Brinquei com ele, nós somos a família de Cristo. Somos a família do Senhor. Falei, olha, o pastor pediu, mas não vai ter jeito, eu vou ter que cumprimentar o meu irmão. Brinquei com ele. Pois somos uma referência de família. Aonde somos diferentes, eu sou diferente de você, o que é diferente do outro, cada um é de um jeito, mas somos uma família. Há perfeições em nós? Não há, nenhuma. Cada um tem um defeito, cada um tem uma mania, cada um implica com alguma coisa, mas há amor em nosso meio. E o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor jamais acaba. E essa unidade provida pelo Espírito Santo em um só Deus, um só amor, uma só fé, um só batismo, é isso que nos faz um só corpo no Senhor. E a família no qual nós fazemos parte, marido, mulher e filhos, são um só corpo, porque foi constituído nos céus. A diferença, ela realmente existe. Mas em Deus, o milagre pode acontecer. E a diferença é que o marido faz palavras, o noivo faz palavras de promessa para a noiva e a noiva para o seu noivo, mas caráter de fidelidade, só o Senhor. E o escritor aos Hebreus diz, guardemos firme a promessa, porque aquele que é fiel fará ela cumprir. Nós precisamos entender que o nosso Deus é fiel e a sua fidelidade reina para sempre e ela pode encher os nossos corações. O apóstolo Paulo também escreve ao jovem Timóteo, dizendo para ele, se somos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, porque esse Deus não pode mudar. Ele é perfeito. Tiago diz que em Deus não há sombra, nem variação alguma de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje, e assim Ele será para sempre. Portanto, Ele é o espelho, é a nossa referência para todas as coisas, porque nele há perfeição, nele há amor imensurável, nele há graça, nele há misericórdia, nele há perdão, e Ele é fiel. Por isso, se você procurar uma igreja perfeita, você não vai achar. Às vezes nós nos aborrecemos com alguma coisa. Isso é normal em família, né? Minhas filhas não estão sempre achando eu uma maravilha de pai. Às vezes aperta daqui, reclama dali, pede alguma coisa aqui ou lá,
E as filhas reclamam. Às vezes os pais dizem, puxa vida, eu pedi para fazer e não fez, me desobedeceram, e o pai fica triste, porque não há perfeição em nós. Mas isso não diminui a nossa família, muito menos o amor que eu tenho por elas e elas por mim. Ao contrário, é esse amor que deve reinar na nossa casa, é que deve vencer todo o mal. Porque o amor de Deus apaga multidões de pecados. Se não fosse assim, nós não entraríamos aqui, pois não temos menor condições na nossa natureza, diz Paulo, mortos nos nossos pecados e delitos, chegarem diante de Deus. Mas por causa do amor com que Ele nos amou e pela sua graça nós chegamos. Então que você possa expressar esta mesma graça, esse mesmo amor dentro da tua casa, transferindo aquilo que você recebeu do Senhor para a sua família. Pois não há igreja perfeita, não há pastor perfeito, não há casamento perfeito, não há filho perfeito, não há amizade perfeita. Mas há um Deus perfeito que reina em nós e que habita na nossa casa, transformando todas as coisas com a sua perfeição. O problema é que mesmo a gente sabendo disso tudo, nós ainda precisamos entender que para o estabelecimento do reino de Deus dentro da nossa casa, não depende daqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E eu explico o que quer dizer isso. Você que tem um filho, uma filha, um marido ou uma esposa, que não conhece o Senhor Jesus, não se rendeu ainda ao poder de Deus, não vive nessa graça, você não pode esperar dele que ele retribua você com a mesma graça que você recebeu, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Paulo, quando ministra a ceia à igreja em Corinto, ele diz, nós entregamos aquilo que recebemos. O que recebi do Senhor, diz Paulo, também vos entreguei. Ou seja, nós não temos nada. Somos vasos vazios. Mas é o Senhor que enche a nossa talha. É o Senhor que nos unge. É o Senhor que nos dá da sua virtude. É o Senhor que enriquece os nossos corações, de maneira que nós passamos a ver as coisas de forma diferente. Andamos diferente, falamos diferente, pensamos diferente. Não porque nós resolvemos mudar. Não, vou mudar de vida. Não, foi o amor de Deus que entrou em nossos corações e nos transformou. E é esse amor que deve ser inundado dentro do nosso lar. O filho é rebelde, ama o filho rebelde, ame o filho rebelde, derrame graça sobre ele, abençoa a vida dele. Mas às vezes nós abrimos nossos lábios sem sabedoria para dizer palavras que vão entristecer, magoar corações e até mesmo amaldiçoar. Quando na verdade nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo e abençoar, não só de fora não, a começar dentro da nossa própria casa. E às vezes nós somos ótimos evangelistas, saímos pelas ruas, pelo trem, pelo ônibus, caminhamos falando de Jesus, entregando folheto, pregando o evangelho nas praças. Às vezes nós somos ótimos colaboradores da igreja e chegamos para o pastor Carlos e dizemos assim, pode contar comigo, pastor, é para virar massa eu viro, é para levantar tijolo eu levanto, é para jogar o lixo fora eu jogo, é para varrer a igreja eu varro, deixa comigo, pastor. Às vezes somos excelentes irmãos em Cristo. Puxa, aquele irmão é uma bênção, que maravilha de irmão, que coisa maravilhosa. É um cara manso, é um cara agradável, é uma irmã, abençoada, está sempre aqui do meu lado, me apoiando, me ouvindo, sendo um braço, sendo um ombro amigo, nos momentos difíceis da nossa vida. E nós esquecemos que dentro da nossa casa nós precisamos ser evangelistas, profetas, amigo, irmão, dentro do nosso lar. Que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? E agora eu faço parafraseando isso, que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a tua casa? Porque às vezes dentro do teu lar, você não tem sido testemunho de cristão como deveria ser. Você é um ótimo membro da Igreja Cristã Nova Vida de Parque Anchieta, mas não tem sido um ótimo membro da sua família. Não quero jogar fardo e peso sobre você. Quero convidar você a meditar na palavra de Deus, a entender que nós precisamos, de uma vez por todas, saber que Deus nos chamou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, para que sejamos luz dentro da nossa própria casa. Candeia, diz a parábola. Aonde
Embaixo? Não, no alto, para iluminar. Que sejamos a referência de Cristo dentro do nosso lar, de maneira onde colocamos a planta dos nossos pés, o lugar é santificado. Pedro diz que a mulher pode ganhar o seu marido sem falar, sem proferir uma palavra. Então como é que pode isso com testemunho de serva de Deus? E o contrário também é verdadeiro. Você é servo do Senhor, você pode ganhar a tua família pelo testemunho de servo de Deus, amando, tendo paz, sendo pacífico, derramando graça, sendo misericordioso, compassivo com a sua própria família. De maneira que possam olhar para você e falar: puxa, meu pai mudou, minha mãe é outra pessoa. Depois, aí na ignorância diz assim, depois que entrou nessa igreja, é outra pessoa. E aos poucos ele vai reconhecendo que não foi a igreja, mas foi Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, não são aqueles que estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, porque nós não podíamos fazer nada por nós mesmos quando estávamos sem Jesus. Nada. Morto não anda, morto não fala, morto não vê, morto não tem ação nenhuma. Jesus saía ao encontro de Lázaro, pois recebeu um anúncio dizendo: olha, Lázaro está doente, seu amigo Jesus, Lázaro, está muito doente, vai lá vê-lo. Jesus foi. Só que no meio do caminho, era muita gente que cercava, acompanhava Jesus e queria ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e atrasaram Jesus. Pelo menos foi o que pensaram. Atrasaram Jesus, aí veio aquela mulher que tocou na orla das vestes e foi curada do fluxo de sangue. E nesse íntere alguém disse assim: olha, a filha de Jairo está doente. E não precisa mais incomodar ele não, porque ela já morreu. E aí Jesus fala: não, ela não morreu não, ela dorme, eu vou lá. Foi lá e disse para ela: Talita cumi, que quer dizer menina levanta. E ela se pôs de pé. Aquela menina, no estado que ela estava, ela não podia fazer nada por ela mesma. Mas a palavra de alguém que é rico em vida, é a própria vida, é que muda a nossa história. O morto não pode fazer nada por si, ele precisa do fôlego de vida, e o fôlego de vida chama-se Jesus. E quando ele foi até Lázaro, disseram: Senhor, é uma pena, o senhor chegou atrasado, pois ele já está morto. Não, eu vou lá ver. Não, melhor não, porque já tem 4 dias. Talvez o seu casamento esteja por um fio, e você acha que por ele estar em um fio não tem mais jeito. Lázaro não estava por um fio, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. E diz o texto que ele cheirava mal, ou seja, ele estava podre. E se ele estava podre, já faltavam órgãos no interior de Lázaro. Os vermes já haviam comido alguns órgãos de Lázaro. E quando Jesus chega, tira a pedra. Eu imagino, eu creio, que quando falou Jesus, tira a pedra, disseram: não tira não. Melhor deixar como está. Se já está ruim com a pedra, imagine sem. Não, tira a pedra. Eu creio que talvez eles tenham feito aquilo que Jesus pediu, pela veemência que Jesus pediu, certamente pela autoridade dele, sendo ele Deus. Mas crendo que ele fosse lá, dar um abraço no morto, chorar em cima do morto, mas Jesus não entrou não. Jesus olha de lado de fora e diz: Lázaro, vem para fora. Você consegue imaginar como é que o morto pode ouvir? Sabe por que o morto ouviu? Porque a voz poderosa do Senhor, ela entra no Hades, ela entra na morte, ela ressuscita os mortos, ela traz à vida aquilo que não tem, ela transforma aquilo que já era. E o que nós achamos que não tem mais jeito, o Senhor dá jeito. Lázaro, vem para fora. E o texto diz que Lázaro reviveu. Portanto, se a tua família, o teu casamento está em frangalhos, ainda que ele esteja por um fio, talvez você tenha chegado neste lugar por mais um domingo e dissesse: não, eu estou indo lá, mas a minha família não tem mais jeito. Em Jesus tudo tem jeito, porque se você trazer a tua memória, ele deu jeito na tua vida e pode dar jeito na tua casa também. É isso que nós não podemos esquecer. Por isso que em alguns textos do Antigo Testamento, Deus se apresenta da seguinte forma: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos e a graça que nós recebemos, porque essa graça, essa multiforme graça que recebemos do Senhor, é para ser multiplicada, é para que sejamos bênção na vida daqueles que nos rodeiam.
Portanto, seja a luz na tua casa e derrame amor sobre os seus. Eu termino dizendo algo. O reino de Deus já foi estabelecido e inaugurado em Jesus. Então não é algo que nós vamos receber na glória, não. Nós já recebemos hoje. Eu vou falar por mim, eu já vivo essa graça. Espero que você viva também. Eu já vivo essa verdade, essas bênçãos, a bênção de ser chamado filho de Deus. E pertencer a essa família, que é a família do Senhor. Que coisa maravilhosa. A quem ele recebeu, deu-lhes o poder de serem seus filhos, filhos de Deus. E nesta graça maravilhosa, ao qual eu já faço parte deste reino tremendo do Senhor, nessa suprema aliança que recebi de Deus, uma aliança perfeita, inquebrável, uma aliança eterna, com uma palavra de promessa de alguém que é fiel e vai até o final, que Ele nos dá enquanto nós dormimos, diz o salmista, que Deus opere em nós, na nossa vida, mesmo quando nós estamos dormindo. Eu estimulo, convido você para não desistir da tua família, da mesma maneira que Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Não desista do teu casamento. Deus não desiste de nós, não desista dos teus filhos. Deus não desiste de nós, então não desista da tua casa. Persevere e ore até o fim. Siga até o final. Persevere, vai clamando a Deus, porque se Ele fez na tua vida, Ele pode fazer também naqueles que moram com você, que fazem parte da tua família. Mas entenda isso, é você que foi chamado para ser bênção da tua casa, não fui eu, não. Eu posso até abençoar a tua casa, posso estar até abençoando a tua casa hoje, eu creio que sim, porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas entenda que dentro do teu lar, você precisa ser o pastor e o profeta da tua casa. Você precisa ser bênção no seu lar. Abençoar a tua família, abençoar o teu lar com palavras que edificam, que fortalecem. Você precisa ser sombra para os teus nos momentos de calor, de aflição da tua família. Água fresca para aqueles que estão sedentos. Porque no momento que o circo, desculpe o termo, o circo pegar fogo, eles sabem a quem eles vão recorrer. Sabem. Há uma estatística que diz que dentro da cadeia há muito filho de mãe crente. E é impressionante, a primeira coisa que eles fazem quando vão para lá é mandar chamar a mãe. Porque eles reconhecem que ela serve a um Deus poderoso e o único que pode mudar a história deles. O que Deus vai fazer, a obra que Deus faz aí já não é conosco, é com o Senhor. Mas você precisa ser a referência de Cristo dentro do teu lar. E a tua família pode ser mudada, transformada em nome do Senhor Jesus. Paulo, quando prega aos Efésios, e é bem claro isso, não resta dúvida, ele fala a respeito da salvação pela graça. Ele fala a respeito de que não vem de nós, mas é um dom do Senhor. Ele nos traz um entendimento, ele diz a respeito de um mistério que ele revelou recentemente, que é o mistério da graça, onde nós que não fazemos parte deste corpo, desta família, deste reino, fomos inseridos no reino de Deus pelo amor e pela graça do Senhor. Isso é um fato. Quando Paulo fala a respeito desse edifício bem ajustado, que é edificado nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas, e certamente ele está falando, e é claro aqui, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está falando da salvação da alma, do contexto dos céus, aonde o Senhor veio para salvar todos aqueles que confessarem o seu nome como único Senhor e Salvador. Mas eu quero te lembrar, e termino com isso dizendo que essa graça de Deus, ela habita aqui na terra. Pois o reino de Deus, quando foi inaugurado em nós, nós recebemos essa maravilhosa graça. Não foi isso que nós cantamos? Essa maravilhosa graça. E você pode viver sim dias melhores, dias tranquilos no Senhor. Paulo diz a Timóteo, olha, clame a Deus, ore pelos líderes, ore pelos reis, ore pelos governantes,
para que você tenha vida mansa na terra. Você pode ter dias melhores sim, porque Deus pode salvar, libertar, curar, transformar, restaurar casamentos, reconciliar no seio no familiar, reconciliar relacionamentos. Deus pode fazer um milagre hoje na tua vida, na tua casa e na tua família. E você tem hoje duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que entrou hoje aqui pela primeira vez, ou que já tenha vindo aqui ou em outra igreja algumas vezes, mas ainda não conheceu o poder de Deus, ainda não se entregou, ainda não se rendeu ao Senhor. Você tem hoje a oportunidade de mudar a tua vida e ver a tua família transformada pelo amor de Deus, se assim Deus entrar no teu coração e reinar na tua vida. E a segunda oportunidade é para você que já é membro da Igreja Cristã de Parque Anchieta. Você que já é membro daqui, mas que precisa hoje mudar de postura e entender que, sobretudo, você precisa ser servo de Deus dentro da tua própria casa. Candeia do Senhor, bênção no teu lar. Aquela esposa que, quando o marido está agitado, acalma ele. Aquele marido que, quando tem um monte de confusão dentro de casa, com autoridade no Espírito, que autoridade no Espírito não é gritar e nem bater, mas é no Senhor apaziguar o calor das aflições. Aquele filho que o pai e a mãe não se entendem, mas que ele consegue, no amor de Deus, nas orações, na paz de Cristo que excede todo entendimento, mudar essa situação. E aos pouquinhos Deus vai entrando no lar, a paz de Cristo vai reinando e a casa vai sendo transformada e pode ser salvo tu e a tua casa. E que Deus te abençoe nesta noite rica e abundantemente. Pastor Carlos. Meu Deus. Sem problema não. Dá para ficar a noite toda ouvindo. Que benção. Ainda temos mais, né? Já encerrou aí? Já?